Hallo Leute, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos trabalhar com o verbo essen no presente. Das Verb essen im Präsens. Was ist das Verb essen? Então, o que é o verbo essen? É o verbo comer. Comer. Então, ele é um pouquinho diferente porque ele é um verbo irregular, né? Então, agora nós vamos ver o que acontece com os verbos irregulares em alemão. Então, vamos conjugar o verbo. Na primeira pessoa, no ich, ele fica normal. Ich esse. Ich esse. Então, aqui nós temos a raiz do verbo, né? A gente sempre tem a raiz do verbo tirando o EN do infinitivo. Então, ich esse, e a gente inclui, então, o E, a finalização E. Então, o ich sempre vai finalizar em E. Ich esse. Então, eu como. Ich esse. Du isst. Então, aqui vocês viram que ele mudou um pouco. Então, isso que acontece nos verbos irregulares. Eles sofrem uma mudança no radical, na raiz do verbo. Então, aqui nós mudamos o E para I, tá? Então, olha só, o resto ficou igual. Du isst. Então, como nós temos um verbo aqui, ó, que eles já têm os dois S's, a gente não acrescenta mais um S, né, do du. Então, ele fica assim, ó, ist, tá? A gente não vai colocar mais um S para ter três S's ali, isso não é preciso e não é correto. Então, temos a raiz aqui, ó, o S, e aqui ele sofreu uma mudança, né? Então, o E virou I. Então, essa mesma mudança que aconteceu na segunda pessoa vai acontecer na terceira pessoa também. Então, neste caso, ficou igual a conjugação, ó, er, sie, es, ist. Então, como aqui a gente só acrescenta geralmente um T na terceira pessoa, então aqui ele ficou igual à segunda, porque na segunda a gente não acrescentou um S e aqui a gente só acrescentou o T, tá? Então, ich esse, du isst, er, sie, es ist. Então, o er aqui é ele, sie é ela, e o es substitui sempre um substantivo neutro, como eu já expliquei nas outras aulas. Então, o es substitui um artigo das em alemão, tá? O artigo das que é neutro. Então, er, sie, es ist. Depois eu vou dar mais exemplos para vocês entenderem melhor. Wir essen. Wir essen. Então, nós comemos. Ihr esst. Ihr esst. Vocês comem. Sie essen. E aqui ficou igual, eles e elas, né? Sie essen. Este sie maiúsculo sempre vai ser o formal, tá? Então, sie essen. Depois, nos exemplos, vocês vão ver a diferença. Sie essen. Então, agora vocês podem repetir a conjugação comigo. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Ich esse. Du isst. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. Então, a melhor forma da gente memorizar essa conjugação é através de frases, né? Então, por isso, nós vamos ver agora várias frases com todas essas pessoas aqui com o verbo essen. Ich esse im Restaurant. Ich esse, então, eu como, né? Como nós vimos a conjugação aqui, ó. Ich esse. Então, no presente é assim, ich esse, eu como. Ich esse im Restaurant. No restaurante. Im Restaurant. No restaurante. Agora eu vou falando e vocês podem ir repetindo. De preferência em voz alta, daí memoriza mais fácil e também ajuda na pronúncia. Ich esse im Restaurant. Du isst zu viel. Então, o du é o tu. E o ist aqui, né, como a gente viu, a gente conjuga ele assim, ó. Que nem aqui, ó. Du isst. Né? Então, se vocês tiverem dúvidas, é só olhar aqui. Du isst zu viel. Então, o zu viel é demais. Viel é muito, e quando eu tenho um zu, eu aumento isso ainda. Então, zu viel, demais. Du isst zu viel. Du isst zu viel. Então, o Z sempre vai ter som de TS. Então, o V aqui, ele tem o som de F, e o I, E, ele tem um som de I. Então, um I mais longo. Então, viel, viel. Du isst zu viel. Sie isst kein Fleisch. Então, o sie aqui é ela. Como eu sei que é o ela? Por causa da conjugação aqui do verbo, né? Como nós vimos aqui, ó. Então, o sie aqui é ela. Então, a conjugação é assim, ó. Sie ist. Então, fica igual com o du, né? Como nós já vimos. Então, sie ist. Então, ela come. E o kein aqui é a negação. Então, kein Fleisch.
carne. Quando eu tenho um substantivo aqui, quando eu nego um substantivo, eu uso kein, tá? O kein, dependendo da terminação, às vezes é keine, né? Keiner, então isso tem que cuidar. Mas aqui é kein Fleisch. Sie ist kein Fleisch. Então, nós temos a negação. Ela não come carne. Então, o EI sempre vai ter som de AI e S antes de CH, então tem som de X. Sie ist kein Fleisch. Isst gern etwas Kräftiges. Isst, então ele come. Como aqui eu tenho gern logo depois do verbo, né? Ele vai ter o sentido de gostar. Então, o gern, ele não é um verbo, certo? Mas quando ele está logo após um verbo, ele tem o sentido de gostar. Então, nós, na nossa conjugação, na nossa tradução, a gente vai dizer, então, ele gosta de comer. Se eu falar só isst gern, eu vou dizer ele gosta de comer, tá? Então, ele, ist é o verbo gostar, é o verbo comer. A gente precisa conjugar ele aqui. Isst, então ele come. Gern aqui tem o sentido de gostar. Então, ele gosta de comer. Etwas é algo. E kräftiges é algo substancioso, nutritivo, que dá força. Então, bastante comida, assim, né? Uma coisa que sustente a pessoa. Então, isst gern etwas kräftiges. Então, o A tremado, som de E, né? Então, kräftiges. Kräftiges. E aqui o G e o E nunca vai ter som de G, né? Então, vai ser G. Kräftiges. Isst gern etwas Kräftiges. Es ist viel Obst und Gemüse. Então, o es aqui pode ser ele e ela, como eu já expliquei várias vezes, ele sempre vai substituir um substantivo neutro, tá? Então, por que aqui é ele ou ela? Eu posso escolher? Não. No português, então, nós temos a tradução. Às vezes é ele, às vezes é ela. Nem sempre os artigos vão ser iguais no alemão e no português, né? Então, a gente precisa traduzir o artigo de acordo com o nosso português. Então, se eu vou dizer, por exemplo, a menina, em português é a menina, mas em alemão é das Mädchen, então é neutro em alemão. E aí, como eu vou dizer? Vou dizer ele ou ela. Em português é ela, né? Então, ela. Agora, se eu falar, por exemplo, de carro, das Auto, no português é o carro, né? Então, é o carro, ele, se eu me referir ao carro, né? Então, por isso, ele pode ser ele ou ela, tá? Então, cuidado com isso. Esse aqui, ele está substituindo um substantivo neutro. Então, para não dizer sempre das Mädchen, das Mädchen, das Mädchen, eu vou usar o es, por exemplo, tá? Ela, certo? Das Baby. Es ist, então, ela come viel, muitas, Obst, frutas und Gemüse, legumes. Es ist viel Obst und Gemüse. Então, ela come muitas frutas e legumes. Então, ó, o tremado tem som de Ü. A gente precisa fazer um biquinho e falar I. Ü, Gemüse, Gemüse. E o S som de Z. Es ist viel Obst und Gemüse. Heute Abend essen wir warm. Heute Abend, então, hoje à noite. Hoje à noite, essen wir, aqui nós temos ó, o wir, tá? Wir, nós, e o essen é o verbo comer, então nós comemos, e warm é comida quente, warm é quente, tá? Então aqui, primeiramente, heute Abend, por que eu comecei com heute Abend? Às vezes as frases, elas podem nem sempre começar com o sujeito, elas podem começar com o advérbio de tempo também, então heute Abend, hoje à noite. E aí, o verbo precisa ficar na segunda posição, não tem conversa aqui, ele precisa estar na segunda posição. Por isso, wir, a gente escreveu depois do verbo. Eu poderia também dizer, wir essen heute Abend, também poderia. Então, o advérbio de tempo e o sujeito eu posso inverter. Eu posso colocar na primeira posição ou na terceira, depois do verbo, né? Na primeira ou depois do verbo e assim por diante, tá? Somente o sujeito e o advérbio de tempo. Então, heute Abend essen wir warm. Por que os alemães costumam falar isso? Porque na Alemanha não é muito comum eles fazerem o almoço de meio-dia, né? Então, eles às vezes não comem comida quente. Então, é costume, por exemplo, se eu comi um sanduíche de meio-dia,
à noite eu vou comer alguma coisa quente. Então, é isso que eles se referem, eles vão fazer uma comida, ó, eles vão cozinhar alguma coisa, fazer alguma coisa quente, né? Então, por isso eles dizem, wir essen warm. Então, nós comemos quente, né? Se referem à comida. Então, aqueles que almoçam, né, de meio-dia, comida quente, comida normal, então, geralmente, uma vez por dia, eles costumam fazer uma comida, tá? Como a maioria leva sanduíche para o trabalho, aí à noite, então, eles comem alguma coisa quente. Heute Abend essen wir warm. Provavelmente, se você mora na Alemanha, já deve ter escutado isso bastante. Próxima. Esst ihr gern Lasagne? Esst ihr. Então, aqui nós temos uma pergunta. Quando tem uma pergunta de sim ou não, eu começo sempre a pergunta com o verbo. Então, esst ihr. Então, ó, o verbo aqui no ia, né? Então, é est. Est ia. Comecei com o verbo. Aí eu coloquei o sujeito. Est ia. O gern, novamente, tem o sentido de gostar, porque ele está após o verbo, né? Então, esst ihr gern lasanha, lasanha. Então, vocês gostam de comer lasanha? Esst ihr gern Lasagne? Sie essen in der Kantine. Sie essen in der Kantine. Então, eles comem na cantina. In der Kantine, na cantina. Então, sie essen, eles ou elas. É o plural aqui. Eles ou elas comem na cantina. Was essen Sie gern? Was essen Sie gern? Então, o que o senhor, ou a senhora, ou você gosta de comer? Então, o was é o quê? E o essen é o verbo. E o Sie aqui é a forma formal. Então, geralmente, a gente usa o tratamento formal. Quando a gente conversa com uma pessoa, faz uma pergunta para a pessoa, a gente usa o tratamento formal. Tá? Então, aqui eu estou perguntando o que o senhor gosta de comer, o que a senhora gosta de comer. Sempre vai ser igual, né? Então, was essen Sie gern? Então, o gern, sentido de gostar, ele não é verbo, né? Como eu já expliquei antes. Então, was essen Sie gern? O que o senhor gosta de comer? Muito bem, essas então foram as frases no presente. E aqui eu trouxe umas 3 frases também no Perfect, que é o passado, tá? Então, das Verb essen im Perfect. Então, aqui, ó, é bom a gente já saber quem já está mais adiantado, né? Gostam de saber, mas como é o passado, né, do verbo essen? Então, como eu já disse para vocês, o que acontece no Perfect? A gente precisa do particípio. O particípio, geralmente, a gente forma com um G e o E. Só vou aumentar aqui. Aí a gente coloca o G e o E a gente finaliza o G e o E, daí a gente coloca o radical do verbo aqui no meio, e a finalização pode ser em T ou em EN, tá? Então, tem essa diferença, certo? Então, vamos ver aqui o verbo essen, ele é um verbo irregular, tá? Então, a gente coloca o G, né? Só que a gente não poderia usar isso daqui. Ó, esse aqui é o radical do verbo, e o final seria assim, por exemplo, geest. Isso não existe, tá? O final, então, aqui do essen é EN, tá? Vai ser EN, não vai ser em T, tá? Então, o G aqui, ó, como a gente não poderia dizer geessen, a gente colocou um G também, tá? Então, fica gegessen. Então, este é o particípio do verbo essen. Gegessen, tá? Então, isso vocês precisam saber. Quem já está adiantado nos estudos aqui com o passado, já sabe que é gegessen. Então, uma vez a gente sabendo o particípio, ele sempre vai ser assim. O que muda é a conjugação aqui do verbo auxiliar. E neste caso, a gente usa o verbo auxiliar haben. Então, ich habe zu viel gegessen, eu comi demais, tá? Então, ich habe gegessen quer dizer eu comi, tá? Então, o verbo auxiliar vai ser sempre o haben e o gegessen sempre vai ser escrito assim, tá? Então, ich habe gegessen. E se eu tenho alguma informação a mais, eu coloco entre o verbo auxiliar e o verbo principal, entre o particípio e o auxiliar. Então, o zu viel é demais. Então, ich habe zu viel gegessen. Hast du schon gegessen? Então, tu já comeste? Então, aqui, como é uma pergunta, eu começo, então, a pergunta com o verbo auxiliar conjugado na pessoa que eu preciso. Então, o du. Hast du, o schon é já. E gegessen, então, hast gegessen, comeste. Então, tu já comeste? Hast du schon gegessen?
E a última frase, sie hat ein Stück Kuchen gegessen. Então, ela comeu um pedaço de bolo. Então, sie hat gegessen, né? Então, sie hat gegessen quer dizer ela comeu. E aí eu tenho uma informação a mais, eu coloco entre estes dois verbos. Ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen, um pedaço de bolo. Então, Kuchen é bolo, Stück é pedaço, tá? Eu nunca poderia dizer, por exemplo, sie hat gegessen, e aí colocar isso aqui no final, ein Stück Kuchen. Isso é errado. Então, se eu tenho uma informação a mais, eu coloco entre os dois verbos. E geralmente vai ser assim, vai ser então o sujeito, o verbo auxiliar conjugado, de acordo com o sujeito. Neste caso aqui é ela, então sie hat. E o particípio vai ir para o final da frase, tá? Informações a mais entre os dois verbos. Sie hat ein Stück Kuchen gegessen. Lógico, para quem ainda não viu, não se preocupe, se concentra aqui com o verbo no presente, né, que já é muito importante. Então, é importante agora que vocês revisem essa aula, não só hoje, mas alguns dias, pelo menos uns 5 a 7 dias, para vocês memorizarem bem a pronúncia e também aumentarem o vocabulário de vocês. E se você está novo por aqui, não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E eu quero ver você na próxima aula. Até lá! Tschüss!